Vamos lá. Deus é bom. Nessa noite, a gente vai ministrar a quarta parte de uma mensagem que já começou há 3 domingos atrás, numa quarta-feira anterior. E antes de começar a pregar, eu queria agradecer a você que tem assistido o nosso canal, as nossas mensagens. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que essa igreja seja a bênção de Deus para a tua caminhada. Nós estamos orando para trazer uma palavra, não só para a nossa igreja, mas para todos os que estão ouvindo. Eu tenho feito um pedido aqui na igreja para você compartilhar o nosso canal, pedir a sua família para se inscrever. Peça lá, sabe quando era criança, Cebolinha fazia uma propaganda da Calói, né? Na xícara da vovó, no casaco do vovô, lembra disso? No chinelo do papai, eu quero a minha Calói. Eu quero que você se inscreva no canal da igreja. E se você tocar no sininho lá, todas as vezes que a gente entrar, você vai ser notificado. Até o ano de 2002 terminar, tem que ter 1000 inscritos. Quantos estão comigo? Amém? Topa o desafio? A gente está na pressão, irmãos, vai dar tudo certo. Irmão Jani, já se inscreveu no canal da Djac? Vou te ajudar hoje a se inscrever. Mostrei a foto da irmã Geni, a da minha mãe para a irmã Geni hoje. Lembra muito. É Geni Eleir, era Eleir. Fazia bife com batata para mim. Muito bom. Nós vamos entrar em João, que foi a primeira epístola de João. Como é que a gente entende a epístola de João? O fundo está alto. Como é que a gente entende a epístola de João? Enquanto fui lá dar uma pesquisada, então, o Império Romano, ele se estendia pela Ásia, ele ia, e aí tinha aquelas estradas imperiais, a gente já falou isso na escola bíblica dominical, e tinham umas igrejas da Ásia Menor, aonde, sabe aquelas igrejas lá das 7 cartas do Apocalipse? Era essa região aí que João pastoreava. Ele já estava idoso, talvez século I. Essa era uma região pagã, uma região onde o culto do imperador, culto ao imperador, o Império Romano acreditava, como é que é Ave César? Ave César? Eles adoravam César, eles ofereciam culto aos imperadores, eles achavam que os imperadores eram deuses. A igreja estava cercada disso. E não é diferente de hoje não, irmãos. Hoje a gente está infiltrado no meio onde o mundo, muitas das vezes se passam por evangelho, não tem nada a ver com evangelho. Tem gente dizendo que está pregando o evangelho, que liberta, que salva, que é puro autoajuda. Tem nada a ver com a palavra de salvação. O João estava encontrando essa dificuldade no meio da igreja de Éfeso.
E ele estava muito preocupado. E essa igreja aqui, essa carta, essa epístola, foi escrita para aquela região. Ela é muito atual. O trabalho do teólogo é contextualizar. A unção que gera cura. A gente falou de um jugo que é quebrado na cura da alma. Depois a gente falou sobre uma unção que existe do local. É o local onde Deus está, e através da união o Senhor troca bênção no lugar de maldição. Onde está a morte, o Senhor impetra a vida. É uma unção que é como remédio, é como o bálsamo de Gileade nas feridas da alma. Depois a gente foi para Lucas, capítulo 4, e a gente falou na volta de Jesus para Galiléia. E ele pegou o livro, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas logo no capítulo 4, no início, a tentação de Jesus, ele é levado para o deserto na virtude do Espírito Santo, para ser tentado por Satanás. E logo que o texto termina, quase que Jesus é apedrejado. Eles queriam jogar Jesus do monte lá, porque Jesus revelou o profeta Isaías, mas Jesus estava sobre a unção. Agora, a igreja já está estabelecida. Jesus já passou o cajado, já passou o bastão para os seus discípulos. E agora os seus discípulos é que estão levando a palavra. Mas os seus discípulos estão no mundo, estão envolvidos com a mensagem do anticristo, que a gente vai ver aqui. Agora os discípulos de Jesus estão encontrando dificuldade para manter a palavra acontecendo. E João diz: olha, vocês já receberam a unção do Santo. Vocês já foram ungidos, a palavra da verdade já está em vocês. Então nessa noite, o texto vai convidar a gente a entender como é que a gente vence o mundo e a concupiscência da carne. Como é que a gente vence o discurso alheio. Crente, irmãos, fazendo leitura marxista e achando que o socialismo vai resolver o problema do mundo. Isso é mundo. Me perdoe quem gosta das doutrinas de Gramsci. A gente aqui é cristianismo. A gente está trabalhando cura da alma. A gente está encontrando um meio em Jesus de sobreviver às paixões do mundo. A gente tem uma mensagem de Deus, e eu me coloco como João nessa noite, de trazer a palavra com uma interpretação. Talvez você não conheça o nosso ponto de vista, mas o Espírito Santo quer te ajudar a entender a mensagem da palavra nessa noite. Jesus é o único, nisso, na minha concepção, que pode mudar todas as mentiras. Jesus é o único que pode mudar a nossa história de vida. Eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês na primeira epístola de São João. Eu vou já partir para o capítulo 2, mas é uma conexão. Eu vou te dar a pista aqui para você ler toda a epístola. Essa semana, aproveita
eu vou citar os principais temas de João. Vai dar para você compreender João. Olha, meus filhinhos, se ele chama a igreja de meus filhinhos, a ideia dele é o quê? Ele é um pai. Ele tem esse carinho afetivo. Ele está naquela ideia de Jesus. Qual dentre vós, sendo pais, os seus filhos pedirem pão, vocês vão dar pedra? Não. E aí Jesus aplica, como Deus Pai vê a gente. Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de cada um de nós. João está nessa pegada, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo. As coisas do capítulo 1, eu já te falo já. Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Pode abaixar o fundo. Pode abaixar mesmo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Vou falar para vocês o que é mandamento aqui. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, mandamento, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, porque a palavra ela é eterna, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então a palavra é o mandamento que desde o princípio nós temos ouvido. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai.
Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, pela segunda vez, pela terceira vez, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, é o anticristo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim neles permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui. Palavra que vivifica está aqui nesse lugar. E a gente quer a unção que gera cura através da palavra que temos recebido. Esteja na nossa vida no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Versículo 20 diz assim, ó: e vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. O versículo 26 diz por que João escreve. Para que a gente não seja enganado. O versículo 27 diz que essa unção que nós temos recebido, do versículo 20, é
e a unção que vós recebeste dele fica aí em vós. Fica aí, deixa aí. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim permanecereis. Essa é uma palavra de Deus na nossa vida, que serve da mesma forma que serviu para a igreja primitiva, irmãos. O grande problema aqui são os efeitos denorex. Nós estamos cercados de uma palavra falsa que concorre com a palavra verdadeira. A palavra de Deus, ela age na história. E quando a gente fala que ela age na história, é para que essa palavra de vida seja consultada. Desde o dia que você ouviu acerca dela. É uma palavra histórica. Desde o princípio. O que é uma história senão um relato de coisas que verídicas, verdadeiras, não mentirosas, que aconteceram? Quando eu digo que é uma palavra viva, histórica, porque esse mandamento que a igreja está firmado, João, logo no primeiro versículo do capítulo 1, ele entra anunciando isso. Ei, gente, a palavra é histórica. Qual é o elemento fundante que você pode confiar na palavra de Deus? É porque é histórica. Olha o que ele diz: o que era desde o princípio. Era uma vez, lembra disso? Era uma vez, desde o princípio. Quando a gente conta uma história, João tem essa característica. No primeiro capítulo de João, o que está escrito lá? Lembra? No princípio, valeu? No princípio era o verbo. Ele está contando uma história. No princípio era a palavra da verdade. É como se ele estivesse introduzindo para nós e dizendo assim: gente, a palavra é verdade, porque a palavra é histórica, porque a palavra aconteceu. Ele diz assim, ó, no princípio, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O irmão Helenilson contou a história da palavra. Ele disse: eu estava lá no CTI 30 dias, eu não podia cantar, mas a palavra da vida entrou lá no lugar da palavra da morte e disse: olha, aqui é a palavra da vida que vai reinar. Eu tenho uma palavra de Deus para você que às vezes tem dificuldade, às vezes recebe uma palavra que contrapõe a palavra da vida histórica. O Senhor é aquele que confirma os seus passos no dia a dia. Sabe por que você está de pé? Porque a história diz que nos piores momentos da tua vida, o Senhor estendeu as tuas mãos lá, desde o princípio. Comece a contar as bênçãos de Deus na tua vida. Lembra aquele hino, quantas bênçãos
Aquele hino que tem na harpa agora, conta quantas bênçãos, uma por uma. Ele está dizendo: entra na história da tua vida e veja como desde o princípio a palavra de Deus tem dado vida à tua vida. Segundo momento desse texto, como palavra, o que a gente precisa entender é que a palavra é uma palavra comunicável. Como assim, pastor? Como assim? Porque a palavra que João está dizendo, olha, ela foi manifestada, ela foi falada. Quem deu crédito na pregação? João está dizendo: não tenhas medo, não tenhas dúvida acerca da palavra, porque a palavra, quando é pregada, salva. Meus irmãos, a palavra manifestada aqui do versículo 2 do capítulo 1, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Você sabe que Jesus é a vida, Jesus é a palavra. Jesus está dizendo nessa noite que o nosso testemunho aqui é um testemunho de vida, é uma palavra que tem força no testemunho. Quando vocês estavam cantando sobre adoração, quando vocês estavam cantando sobre Deus é um escudo, a palavra está sendo manifestada. Quando Deus prometeu a você e cumpriu, fiel é a palavra que foi manifestada e depois foi materializada na tua vida. Eu não sei o que você já ouviu nessa noite, porque a palavra manifestada, ela foi falada aqui o tempo todo e está sendo falada nessa noite, agora, como revelação de Deus que se manifesta na história da gente. Ela tem voz. Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui para te dizer: se você ouvir a palavra nessa noite, não endureça o vosso coração, porque é manifestada a todos os homens para a vida. E eu gosto disso. Se ele diz que a palavra é comunicada, ele diz também que a palavra é relacional. A gente comunica ela aqui, na igreja. Eu para você, você para mim. Domingo passado eu poderia ser retirado daqui e levado à glória. A palavra foi comunicada. Pastor, toma a chave da minha casa, toma a chave do meu carro. Se apresentar um fusquinha é mole, mas se consagrar uma casa e 2 Corolla, não. É graduação, não é verdade? O testemunho foi dado aqui, o passo de fé foi dado. Olha o que ele diz no versículo 3: o que vimos e ouvimos, palavra manifestada. O que vimos está na primeira pessoa do plural. Nós vimos, nós ouvimos, nós vimos, nós, é coletividade, é relação, é relacionamento, é de mim para você. É como se João estivesse falando para a irmã Luciáurea: hein, irmã Luciáurea, o que vimos, o que ouvimos, hein, irmã Geni, o que vimos e o que ouvimos, é uma palavra que se comunica na igreja, hein, gente? Aí ele está dizendo aqui, isso a gente anuncia, é o testemunho, isso a gente fala. A gente está no finalzinho, não está? Você concorda que esse mês deve ser para a gente um mês de ações de graça? Porque a gente viu e ouviu muita coisa,
Mas a palavra de vida, quando se manifestou, disse: não temas, eu estou contigo. A palavra de vida, sempre quando veio aos nossos ouvidos, ei, eu quero comunicar isso com você. Não é, você não concorda comigo? Isso é palavra relacional. O Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Nós vimos da peste perniciosa. Nós vimos. Olha o que João está dizendo para a igreja: isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha como é que João trabalha a palavra, e ela fala assim, ó: a palavra que vocês, que é histórica, que é relacional, que é manifestada, gera em nós comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu almocei na mesa da irmã Carmen, e ela disse assim: pastor, que mudança o Senhor fez na tua vida? É palavra, foi o Senhor que fez. A gente percebe, pastor. Eu também percebo. Vai entender isso. A unção que a gente recebeu, irmãos, não vai deixar a gente enganado. Vocês acreditam nisso? Levanta a tua mão. É uma palavra que é manifesta, é uma palavra da relação, é uma palavra histórica. Deus está dizendo para você que Ele está no controle de tudo. Tem concupiscência da carne, tem a concupiscência dos olhos, tem a soberba da vida, que quer afastar você da unção que você recebeu. Mas a unção que você recebeu é suficiente para não enganar a tua alma. Você é o santo, o separado, que recebeu a palavra da verdade. A gente tem que mergulhar nisso, ó, mergulhar. Palavra, 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 palavra como mandamento, palavra em obediência. Nós fomos mergulhados na palavra de Deus, nós recebemos a unção pela palavra, a palavra foi revelada para a gente, é a palavra. Ele vai construindo, olha, uma ideia, a gente vai concatenando, é uma palavra difícil, mas está no meu vocabulário. A gente vai juntando, igual um quebra-cabeça. Quando a gente vê, a gente entende o que está no negócio ali. Não tem quando as mulheres, por exemplo, eu dou uma receita, eu acho que a irmã Eliane é fera em fazer isso. Eu dou uma receita à irmã Eliane. A receita é isso, né? É quebradinho, você junta tudo, faz lá. Oi? E faz lá, eu não estou te ouvindo. Beleza, faz lá o que é para fazer. Mas eu tenho certeza que todo mundo que cozinha, quando olha lá e diz: aqui cabe mais não sei o que, aqui cabe mais não sei o que. Gente, isso é um segredo que só tem quem sabe cozinhar. Isso é um truque que só tem. Tá compreendendo o que eu estou dizendo? É muito prático isso, né? Por exemplo, a mim não me foi revelado. E é interessante que a coisa revelada para você não é na hora, é um conhecimento que você tem prévio. Você já sabe até o gosto que vai ter com isso e mais isso. É muita sensibilidade. Esse é um mergulho da unção que a gente recebe da palavra de Deus. O problema, irmãos, que o mundo caminha aqui, ó. A gente é facilmente seduzido. Lembra quando Moisés foi enviado lá no Egito? Meus irmãos, Moisés jogou a cobra no chão, a vara no chão. Os encantadores lá de Faraó olhou para ele. Isso a gente faz também.
Isso a gente faz também, Moisés. Jogou lá a vara também. Mas teve uma coisa que eles não conseguiram fazer. Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Teve uma coisa que eles não conseguiram fazer. Sabe o que eles não conseguiram fazer? Eles não conseguiram comer a outra cobra. A cobra de Moisés acabou com a graça ali. Mas quem está assistindo a história está falando assim: está vencendo, está vencendo, está vencendo, está vencendo, está vencendo. Está vencendo nada, irmãos. O Espírito de Deus está aqui para trabalhar a tua alma. O Espírito do Senhor está aqui para desfazer as obras do diabo. O Espírito do Senhor está aqui para conservar a tua alma grande. Olha só o que ele diz assim. Versículo 5 do capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Calma aí. O que isso tem a ver conosco? Versículo 7, olha o que ele está dizendo. Irmãos, vos escrevo um novo mandamento, mas o mandamento antigo, irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste, histórica. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que vimos desde o início. Eu queria te dizer, você não está em trevas, você vê além. Você não aborrece o seu irmão, sabe por quê? Porque você ama, porque a luz de Cristo já brilhou no teu coração. Porque parece, irmãos, que a vida, eu queria te dizer isso, parece muitas das vezes que a gente não está compreendendo a vida que tem para a gente levar, não é verdade? Parece que o nosso caminhar é muito escuro. E aí a gente fica aborrecendo os nossos irmãos. O culpado é fulano, o culpado é ciclano. Não, mas você já recebeu a unção. Não se engane, você tem a luz, tem a revelação da palavra. Você está em Cristo. E aí eu quero te dizer, o mundo vai passar. Essas coisas do mundo vão passar. Tem uma vida eterna preparado pela palavra, aquilo que ouvimos. E a vida começa agora, ao recebermos a palavra. Ei, meus filhinhos, o versículo 1 do capítulo 2: estas coisas eu vos escrevo. Aí ele diz assim, se dissermos, no versículo 8 do capítulo 1, se dissermos que não tem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Eu tenho pecado, e você tem pecado. Pecado é errar alvo. Pecado é tentar acertar e não conseguir acertar. Pecado é você orar e perdeu a confiança que Deus pode te dar alguma coisa. Pecado é se deixar ser enganado por uma outra palavra, por uma outra mensagem, por uma outra promessa feita lá na sua história. Pecado é não conseguir caminhar para frente, é culpar todo mundo. Mas olha o que João está trabalhando
sobre aquele que foi revelado, sobre aquele que tem a luz, sobre aquele que tem a verdade. Olha o que ele está dizendo. Ei, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, aceitarmos as nossas fraquezas, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ele é fiel para lavar a nossa alma. Ele é fiel para tirar as nossas manchas, a nossa falta de fé. Ele é fiel porque a unção nós já recebemos, porque nós já fomos separados. Olha o que ele está dizendo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Quem é mentiroso desde o início? Aquele que concorre com a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Pecado tem que ser confessado, é isso que ele está dizendo. Fraqueza tem que ser confessado. Sabe por quê? Porque senão o pecado nos aprisiona. Sabe por que muita gente não é feliz, irmãos? Porque está preso no seu erro, está preso pela sua conduta. Todos nós pecamos, todos nós somos frágeis. Ei, não adianta você colocar um jugo desigual na vida do teu irmão. O seu irmão é tão pecador como você. Eu sou tão pecador como você. Sai desse tribunal, sai desse lugar de juízo. Quem é você, mortal? Você é mentiroso. Você precisa da luz. Você precisa ser revelado. É isso que João está dizendo. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas escuta isso. Mas Satanás, ele é perverso. Ele está sempre te apontando, te apontando, te apontando. Meus irmãos, nós somos julgados todos os dias na nossa alma. Há momentos da nossa vida que a gente se sente o pior dos homens e das mulheres, verdade ou não mentira? É uma dívida, irmã Eliane, que a gente não tem como pagar. Mas olha o que ele diz aqui, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, e a sua palavra histórica, relacional, não está em nós. Mas olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Evite pecar. Evite pecar. Mas olha que conselho interessante. Você é ungido de Deus, não é para pecar, é para se arrepender. Davi, no Salmo 51, ele disse: Senhor, não retire de mim a unção do teu Espírito, não me tire a alegria da tua salvação. Davi diz: um coração quebrantado o Senhor não vai recusar. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Renova a capacidade dentro de mim. Olha como é que João interpreta isso, irmã Viviane. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, temos um intermediador. Olha que interessante, a gente tem alguém que vai interceder por nós. A gente tem alguém que conhece a palavra que a gente conhece, a palavra do perdão, a palavra do amor, a palavra da salvação, a palavra da segunda chance, a palavra, me dá a tua mão aqui, vamos caminhar a um advogado no céu, que intercede para você. Eu não sei quais são as suas culpas da alma, mas há um advogado no céu, que está intercedendo junto ao Pai por nós. Olha o que ele diz. Ele diz: Jesus Cristo o justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. A gente não acha muitas das vezes
que Jesus é só nosso. A gente acha, não, Jesus também é do outro, é de todo mundo. Sabe o que é propiciação? É alguém que intercede junto à divindade pelos nossos pecados. Ele oferece alguma coisa em favor das nossas falhas. É isso aqui. Há um que propicia você diante de Deus e está dizendo: Janete, eu te perdoo. Alguém está dizendo lá: olha, Deus, é Janete, é o Espírito, é a unção que você recebeu. Como é que esse Espírito age na gente? A gente começa a dizer: Senhor, eu pequei. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel. Esse mesmo Espírito começa a quebrantar a nossa alma. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai rejeitar. A gente começa a dizer: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque eu estou odiando fulano, eu estou odiando cicrano. Meus irmãos, a pior coisa que tem é um coração de ódio, um coração doente. E Satanás quer aprisionar você dessa forma, mas eu tenho um Jesus para te oferecer nessa noite, para dizer que o sangue foi derramado na cruz. Ele perdoa, Ele perdoa, Ele santifica, Ele purifica, Ele intercede pela minha vida e pela tua vida. Ele muda a nossa história, uma história de salvação que Ele tem para nós. Pastor, como é que eu recebo isso? Como é que eu faço para mudar a minha concepção? Você tem que atender aos mandamentos. O que é um mandamento? O mandamento é a palavra. E aí eu termino. Versículo 3, 4, 5, 6. E nisto sabemos que o conhecemos, porque já foi revelado. Nós andamos na luz, a gente tem um segredo, a revelação do segredo. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A verdade é a palavra. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que o Senhor já tem dado a unção para a nossa vida. Olha o que diz o versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. A gente sabe separar, qualificar. A gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, porque a gente tem um amor dentro de nós. A gente tem a palavra. E eu queria dizer o seguinte, o versículo 2, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Versículo 13, Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Quem é pai aqui e quem é jovem? Ele está dizendo dos mais maduros e dos menos maduros. Mas ele falou, todos vocês já conhecem a palavra. Está vendo como Deus não faz acepção? Pai e jovem. Um tem força, outro tem a sabedoria histórica. Mas todos vocês já conhecem a palavra. Eu vou terminar aqui, portanto, versículo 24. O que desde o princípio ouviste, permaneça em vós,
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. O que nós ouvimos desde o início? A palavra. Quem está na palavra tem um perdão dos pecados, porque obedece à palavra. É isso que o texto está dizendo. E aí o versículo 27. E a unção que vos recebeste dele fica pela palavra em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim neles permanecereis. Permanecereis em vida ou permanecerei em morte? O versículo 25 responde, e esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Fique em pé. Conceitos como esse é o que nos garante a continuar de pé. Conceito como esse, nós não somos mais, meus irmãos, endividados pelos erros que cometemos, porque a história pela palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e bom para nos perdoar. Qual é a garantia disso? É ele que intercede por nós junto ao Pai. Você pode perceber que a relação é uma relação de pai para filho. É uma relação de Deus com a sua igreja. Jesus não te exclui, ele te acolhe em amor. Ele diz: você é ungido, você é o santo, você já está livre pela palavra, você já está curado pela palavra. O pecado quer enfermar você, mas a palavra te liberta, te libera. A palavra traz a verdade. Essa é a verdade. Você quer orar comigo? Como palavra de vida eterna, como a palavra que está sendo manifestada aqui hoje, pode sair do teu lugar. Vou pedir ao Senhor para revelar mais uma vez os segredos da sua glória para a tua vida. Vou pedir ao Senhor para revelar mais uma vez em nossos corações a maneira pela qual a gente deve andar, para que a gente não seja enganado, porque a unção não vai deixar a gente se enganar. Pode sair do teu lugar. Então, se o Senhor falar: eu vou te abençoar, se sinta abençoado. O diabo quer inventar que você não merece, mas o Senhor está dizendo: você merece. Pai, eu quero orar pelos meus amigos e irmãos e irmãs e amigas do Evangelho, amigos do Evangelho, que ouviu essa palavra como porta de saída, como porta de entrada. Eu quero orar pelos meus irmãos para que o que Paulo ensinou esteja aqui para a nossa vida. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode perdoar pecados, erros. Todos nós pecamos, mas se pecarmos, nós queremos reivindicar o advogado. E o advogado é Jesus. Ele está presente aqui. Ó Deus.